Análise política, com Orion Teixeira. Bom dia a todos. 30 dias depois que a Assembleia Legislativa aprovou o resgate da aposentadoria e pensões de idosos da extinta Minas Caixa, o governador Romeu Zema perdeu o prazo e não validou a medida. São 367 pessoas com mais de 70 anos, um deles tem 104, e estão sem receber o pagamento desde abril passado, quando o governo descobriu que faltava dinheiro. O projeto é de autoria do próprio governador Romeu Zema, do Partido Novo, para reparar essa injustiça, e foi melhorado pelos deputados estaduais. Mas quando encaminhado para a sanção do governador, ele perdeu o prazo, ontem e hoje. Ele ainda poderá fazê-lo no Diário Oficial de amanhã, e caso continue ignorando, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, poderá promulgar a medida, transformando em lei na próxima segunda-feira. Seja como for, é grande a tensão entre os idosos depois de uma intensa mobilização. Consultado, o governo ainda não se manifestou sobre o atraso, mas a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, chamou o ato ou a falta do ato de crueldade do governo. O que não dá para entender é que no caso do perdão tributário para as locadoras de veículos, ele gastou apenas uma semana para sancionar o projeto. De acordo com este aí dos aposentados e pensionistas da Minas Caixa, o Tesouro do Estado fica aí responsável pelo pagamento vitalício desses aposentados e pensionistas, que também terão direito ao 13º salário, reajuste anual dos benefícios nos mesmos moldes aí da Previdência Social. O texto também obriga o Estado a pagar aos aposentados e pensionistas todos os valores que estiverem em atraso desde abril, corrigidos aí pela inflação medida pelo IPCA. Em caso de falecimento do assistido, fica garantido a ele, à família dele, a manutenção do pagamento a filhos, inválidos ou com deficiências graves e também a seus cônjuges. Um outro tema que trago aqui para vocês são as mudanças no regime de recuperação fiscal do governo federal. Como falamos aqui na quarta-feira passada, elas foram anunciadas no dia seguinte, na quinta, após gestões feitas aí pelos governadores de 3 estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal e que reclamavam do rigor dessas medidas. Esse regime, como se sabe, é um programa federal para renegociar as dívidas dos estados quebrados financeiramente. Minas já aderiu, mas ainda não teve o pedido homologado pelo Ministério da Fazenda. O novo governo federal concordou com os governadores que as medidas realmente eram muito duras, por impor venda de empresas estatais, congelamento de reajustes salariais dos servidores públicos, proibição de concursos públicos e concessão também de benefícios fiscais. A partir dessas alterações, que deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional, essas imposições deixarão de ser obrigatórias e passam a ser opcionais. Por outro lado, sabemos que essas medidas integram também as promessas de campanha do governador Romeu Zema. Das possíveis medidas anunciadas, já que, repito, terão que constar em projeto de lei a ser enviado para aprovação do Congresso Nacional, o cenário não melhorou muito, não. Veja bem, Minas tem uma dívida de 140 bilhões de reais com a União e deveria renegociá-la, mas o que está sendo colocado é que os estados que aderirem poderão ter um prazo maior para adiar o pagamento do serviço da dívida, ou seja, de 9 anos, como estava colocado, para 12 anos. Aumentar o prazo para pagar a dívida, sabemos, é aumentar o endividamento. Está permitindo também que os estados façam novos financiamentos, mais endividamento e com juros nas alturas. 2 questões polêmicas ainda serão tratadas neste segundo semestre aqui em Minas Gerais, e que deverão ser motivo de alta tensão na política mineira. Não será fácil, por exemplo, mexer em direitos conquistados, adquiridos pelos servidores públicos, muito menos vender o patrimônio público de mais de 70 anos, como é o caso da CEMIG, que tem grande importância econômica, administrativa e social para os mineiros. Porque uma empresa privada não vai ter interesse em levar energia elétrica para regiões mais pobres do estado. Podemos então aguardar aí uma grande batalha na Assembleia Legislativa e nas arenas políticas, porque o governo Zema quer arrecadar 8 bilhões de reais com a venda das estatais para priorizar obras de infraestrutura como a recuperação de estradas. Quais estradas e em qual região ainda são questões sem respostas. É o que eu tenho para vocês hoje. Um abraço a todos. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog www.blogdorion.com.br. Façamos um bom dia.